Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mente e Corpo comigo, Keila Santos. E hoje vamos falar de algo urgente, necessário, que é a saúde mental dos funcionários, a saúde mental nas organizações. E para isso eu tenho aqui comigo a minha convidada, que é especialista, psicanalista, administradora e gestora emocional da NR1. O que é a NR1? Né? Algo tão urgente, algo que está se falando tanto nos tempos de hoje e que vai entrar em vigor logo, logo. Levando em consideração que mais de 72% dos funcionários que estão com licença é por conta de saúde mental. Então, é algo urgente. Vamos falar agora com Denise. Denise, muito obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer imenso te ter aqui no nosso podcast. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos que vão assistir. Oi, queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. É um prazer gigante estar aqui junto contigo, Keila, para a gente debater um pouquinho, falar, né, provocar e expandir esse diálogo sobre saúde mental nas organizações. Então, como você bem disse, né, a norma já está em vigor. A partir de maio do próximo ano já vai começar aí a ser fiscalizada, a trazer sanções e multas, né? Então, traz uma urgência maior de compreender sobre essa temática. É urgente não só a normativa, mas a saúde mental dos colaboradores, né, da população como um todo, olhando também que vem trazendo um prejuízo financeiro muito grande, né? E esse prejuízo dói no nosso bolso, no bolso de todos nós. Sim. Denise, mas pra gente começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Eu acho que é uma pergunta provocativa. Sim. Mesmo a gente vivendo essa epidemia de saúde mental nas organizações, ainda tem gestores e pessoas que acham que é frescura. Sim. Que é mimimi, que é manha, que é preguiça. Você, como administrador e gestor emocional, o que é que você tem para nos falar? Já começando assim. Já chegou chegando, ela já chegou chegando. Chegou chegando. Isso que Keila falou é maravilhoso, queridos, por quê? Eu tô nos dois lugares, né, Keila? Então, como administradora, eu entendo muito esse lugar de ressalva do empresário. Dizer, qual é a minha responsabilidade? Até em que movimento eu posso interferir e auxiliar na vida desse colaborador de forma emocional, né? Qual é o meu papel nesse panorama? E também entendo aquele colaborador que está ali adoecido, sobrecarregado, com burnout, depressão, ansiedade, voltado de um ambiente e um clima organizacional adoecedor. Uhum. Então, quando a gente para observar, né, todo esse movimento de saúde mental que estamos vivendo, trazer esse lugar de que não vai mais ter espaço na sociedade para as empresas que colocam os processos acima das pessoas. Então, sim, é de responsabilidade do gestor, do líder, do CEO, né, trazer esse lugar de como o ambiente empresarial dele vai estar. Eu sempre falo, né, o pertencimento, ele chega na nossa casa, na nossa família de berço, mas não por escolha, né? Nascemos naquele lugar. Já no ambiente organizacional, não. Esse pertencimento, ele precisa ser criado e é sim uma escolha. Então, é sim de responsabilidade desse gestor, desse empresário, né, trazer um ambiente e um clima organizacional saudável. Então, eu sempre falo, né, o trabalho, ele tem um poder tanto de cura quanto de adoecimento. Por quê, Denise? Porque nós passamos a maior parte do tempo dentro de um trabalho, dentro de uma organização. Então, que a tua empresa, né, aqui como provocação, possa ser essa que cura, essa que possibilita, essa que cuida. Que acolhe, né? E que entende exatamente, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? De como você vai sentir no bolso. Se você, aos poucos, não for trazendo o teu olhar para as pessoas e fazer delas, então, uma ponte para chegar nos melhores resultados, não um papel inverso. Sim. Eu, essa semana, Denise, vi uma fala que me chamou muita atenção. Sim. Eu quero saber se você concorda, que a saúde mental do funcionário não vem uma causa da empresa, mas Sim. é de responsabilidade da empresa. Que a maioria das pessoas, se não toda, eu como terapeuta vejo isso, né, que a causa não é a empresa. A empresa, ela pode ser o start, a gota que transbordou o copo, a gota d'água que transbordou o copo. Ela é responsável. Sim. E ela é a que sofre mais danos. Né? Sim. E é de responsabilidade não só do gestor, mas também do funcionário. Procurar esse cuidado, procurar essa ajuda, né? Que ainda existe um tabu muito grande na procura. Você concorda com isso? Claro.
quando você traz esse lugar de que a empresa, ela é sim esse lugar de acordar, de despertar no colaborador o potencial ou as dores, as feridas que ele tem, né? Então, como analista, eu preciso dizer para vocês que a gente tem um sistema que compreendemos na nossa formação do sujeito. Então, aqui é um questionamento que eu quero deixar para você. Trazendo a organização para um ambiente familiar, né? Fazendo esse lugar de ponte para ter um entendimento mais claro. Quem era o chefe da tua casa? Quem era que fazia o desvio de função? Quem era que verificava o que estava faltando ou o que não? Quem era aquele sobrecarregado? Então, o sistema familiar, ele vai ser replicado nas nossas relações humanas, inclusive no nosso trabalho. Então, sim, é de responsabilidade do gestor fazer com que esse disco que tocou em casa não seja o mesmo disco a tocar na empresa. Então, quando esse mesmo disco ele começa a ser repetido, eu começo a ter ambientes adoecedores. Sim. Como, por exemplo, se dentro da minha casa era um ambiente caótico, eu tendo a ir para a organização e criar esse ambiente caótico para me tornar familiar, pertencente ao meio. E já deixando outra provocação, eu quero trazer para você essa pergunta. O que é que você teve que fazer para fazer parte? Para pertencer? Porque esse requisito, a resposta disso vai falar muito como é a lida dentro do teu trabalho. Como esse gestor também pode observar essa dinâmica dentro das empresas. Né? Então, esse clima organizacional, ele é reflexo do gestor. Então, eu sempre falo, o colaborador, ele não respeita o gestor, que ele não conhece a história. Sim. Então, sim, dentro desse ambiente organizacional, esse clima organizacional, esse sistema que vai precisar ali ser pré-estabelecido, é de responsabilidade do gestor. Muito interessante, faz muito sentido, né? Sim. Muito sentido, até mesmo que eu estava vendo, estudando um pouco sobre NR1 e vi uma fala também que falou assim, começa pelo gestor. Quando se vai fazer uma análise da empresa, não começa pelo colaborador. Os colaboradores estão tirando muita licença, estão de folga, estão de atestado por conta de transtornos mentais, mas quando vai fazer uma análise e quando vai para a gestão e administração emocional, começa pelo gestor. Como o gestor está? Às vezes o gestor está mais doente do que os próprios colaboradores, só que ele precisa segurar a barra e termina forçando demais os seus colaboradores, cobrando demais. Quando você faz essa análise, quando você vai com a sua mentoria, com a sua consultoria para a empresa, você também começa dessa forma, analisando? Claro. O primeiro princípio, né, de consultoria que eu levo para as empresas é exatamente enxergar o fator invisível que está ali. Então, Denise, o que é que a gente precisa fazer? O mapeamento, entender quais são as emoções daquela empresa. Entender que a empresa, a organização, ela é um sistema vivo. Cultura é um sistema vivo. Não é missão, visão e valores que você fala, mas como é que aquilo é vivenciado dentro das empresas. Então, o mapeamento é para enxergar que feridas são essas, que emoções são essas, quais são os problemas, quais são as dores desses colaboradores e desses líderes. Então, como que ele bem falou, né, um líder, quando ele está mal posicionado, ele não adoece somente ele, mas toda a equipe de liderado que está ali, né? Porque é um papel que não inspira, é um papel que não carrega força na atitude, no manejo, na engrenagem da empresa. Então, a gente faz sim o organograma invisível. Como assim, Denise? Quem veio antes nessa empresa? Quem foi que fundou a empresa? Quem chegou depois? Como foi que essa pessoa chegou? O que foi que ela escutou quem fez a empresa tratava esses conflitos, né? Porque é muito mais sobre o que eu deixo, né? Às vezes eu percebo que muitas organizações fazem esse movimentar que é errado no momento da contratação. Então, você acaba contratando um colaborador falando mal do anterior. Então, o que chega, ele não tá para trabalhar, ele entra para superar um antigo, né? Então, quem veio primeiro dentro dessa empresa? Como foi que ela se instituiu, né? Às vezes é aquela pessoa lá de serviços gerais que já tá ali dentro há muito tempo, buscando uma oportunidade. E entra aqui uma nova pessoa com uma nova formação, sei lá, um gerente. Mas a gente precisa observar, né, a função e a procedência. Como assim, Denise? Eu preciso observar que existe um tempo que a gente diz assim, é a ansiedade adaptativa, né? Existe um tempo para se adaptar à liderança dessa empresa. Então, eu não posso chegar por cima. Eu preciso entender que quando eu chego, eu sou menor. Porque eu não entendo o clima, eu não entendo a hierarquia. Quem veio, quem deixou, o que foi que agregou, o que foi que adoeceu nesse processo. Sim. Então, o organograma invisível, a gente faz elogios
fios cruzados, a gente faz a roda invisível, que é isso, Denise? Questionamentos em cima de feridas emocionais. A gente começa, através das feridas emocionais, mapear se o teu colaborador, ele entende em algum movimento que alguma ferida emocional dele foi ativada em algum trato, algum relacionamento, né? Em algum trato relacional, muito provavelmente ele não conseguiu chegar no ambiente empresarial, ele está no sistema familiar. Porque ele levou para o cunho pessoal. Então, quando eu começo a mapear isso, eu começo a trazer parâmetro invisível de mal-estar dentro da empresa. Sim. E como analista, né, meu papel é esse, trazer do inconsciente para o consciente. Então, quando eu começo a fazer essa verificação de feridas emocionais, quando eu começo a entender a linguagem adequada de cada aquele meu colaborador, eu começo a ter um trato personificado, personalizado, porque ser humano é individual. Sim. Então não adianta que ele, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu dizer assim, vai ter um benefício, academia para todo mundo, e yoga para todo mundo. Todo mundo é muita gente. Muita gente não vai poder ir, muita gente não vai querer ir. Então, quando eu começo a entender o parâmetro, né, e aí eu trago na consultoria também o auxílio da IA para fazer esse mapeamento de indivíduo, de crença, sobre o valor daquele funcionário, né? Como ele pode melhor colaborar, quais foram as feridas, entender esse lugar do sistema familiar dele, eu começo a traçar um perfil. E aí eu começo a fidelizar o meu colaborador por algo que é um fator emocional invisível. Então, se eu entendo que a linguagem dele do amor, por exemplo, é um reconhecimento público, eu posso ir lá, imprimir, colocar no quadro, fazer aquele quadro de colaboradores, mas nem para todo mundo aquilo vai trazer um lugar de reconhecimento. Entendo. Então, é personificar mesmo, é personalizar, entender que aqui lidamos com pessoas, com seres humanos. Mas, Denise, eu não tenho como, hein? A organização é gigante. Bota aí para trabalhar para você. Pra gente conseguir trazer esse lugar realmente de transmissão de valor, que é o que eu falo, né? Quando um colaborador ele começa a perceber essa transmissão de valor da empresa, ele começa a ser missionário daquela empresa. Então, é uma consequência. Ele bater no peito, vestir a camisa e dizer, é daqui que eu pertenço. Porque é pertencimento, é fazer parte de algo. Entendo e super concordo. E a gente chega também a definir que vem muito de antes, né? Tanto do colaborador quanto do gestor. Então, existe toda uma sobrecarga e toda uma história por trás daquela organização e de todos que formam aquela organização. Sim. Mas uma pergunta que não quer calar, né? Por quê? Hoje a gente vive uma verdadeira epidemia. Sim. Né, dos transtornos mentais, do burnout, que hoje está muito famoso, que nada mais é do que a exaustão no trabalho. Sim. A ansiedade, a depressão, tá aí os números que não mentem. Mas por que nos tempos atuais está tão evidente? Por que nos tempos atuais se falam mais, se as organizações sempre existiram, né? E a cultura organizacional dentro do nosso país geralmente foi igual, né? Passando de pai para filho e vai passando. Hoje está muito mais moderno, mas hoje a gente vê que mesmo com toda a modernidade, estão mais doentes. Ou aparentemente, ou se não visivelmente, estão mais doentes. Por quê? Isso que tu falou foi fantástico. Eu adoro essa provocação de Keila. Por quê, querida? Eu vou te responder de forma abrangente. Essa temática, ela realmente, ela é abrangente, tá? Eu não posso reduzir aqui muita coisa. Mas eu vou te apresentar 3 fatores, né, dos quais esse lugar de adoecimento ele foi chegando gradativamente. Então, o primeiro ponto é que sofremos um avanço tecnológico muito rápido, muito abrupto. Então, a gente comentava anteriormente aqui no podcast que a gente pegou internet de escada. Então, estamos hoje na geração de A, ponto. Isso é um lugar que você não tem escolha, né? Lutar contra esse processo não vai trazer muito sucesso. Então, o primeiro foi um avanço tecnológico. O segundo é a transição de uma geração. Então, essa geração Z, eu acho que você já escutou muitas pessoas falarem, tá difícil contratar, Denise, tá difícil contratar. É uma geração que ela já vem um anterior, baseada no seu relacionar com o trabalho de sobrevivência. Então, essa geração que chega, ela tá dizendo assim, eu quero fazer algo que eu goste. Não é só para sobreviver. Tem algo superior, eu preciso de um sentido, eu preciso pertencer. Eu preciso entender qual é a minha missão. Não é uma queixa muito recorrente da nossa geração anterior, né? A gente trabalhava para viver, para pagar a conta. Essa era a suma do trabalho. E esse movimento é o que vem adoecido em muitos ambientes, né? E o terceiro fator aí vai vir resquícios dessa Covid, né? A gente passou por um cenário
de pandemia. Então, a gente já esperava que estourasse na saúde mental e a gente está vivendo hoje, né, testificando todo esse processo de adoecimento. Então, aqui eu queria mergulhar de forma rápida, mas assim também de forma esclarecida para você esses 3 pontos. Quando a gente fala sobre esse avanço, né, da tecnologia, a gente está falando de 2 parâmetros sociais, 2 construções. Então, a gente tinha um mundo cartesiano. Como assim? A gente tinha método, a gente entendia que a gente ia passar por uma formação e que essa formação, né, a formatura já vem desse lugar de formar algo e alguém, e ali ia te garantir uma sobrevivência, um sucesso, uma estabilidade, uma segurança no trabalho. E a gente está sendo convocado, praticamente intimado, a entrar agora no mundo mais sistêmico, entendendo que existem várias profissões, várias cargas horárias e vários métodos. Sim. De se trabalhar no geral. Então, eu sempre gosto de trazer muito pirâmide para ilustrar, Keila, porque traz uma esclarecida. Quando tu vai lá dar uma olhada naquela pirâmide de Maslow, tu vai ver que embaixo ela vai ter a fisiologia, né? Então, comer, beber. Sim. Depois da fisiologia ali, ela já vai entrar o quê? Mais num parâmetro de segurança. Então, saúde, trabalho, é muito esse recurso. Depois eu vou mais para a parte social. Então, meu relacionar, a autoestima, depois chega a parte de estima, né? A autoconfiança. E, por fim, ela vai chegar na autorrealização. Quando a gente começa a entender esse movimento de convocação hoje, que essas empresas precisam, né? Começar a olhar para isso, para ontem, assim por dizer, a gente precisa reformular essa pirâmide. Como, Denise? Embaixo a gente precisa entender esse ambiente, que é o que a gente está trazendo de clima organizacional, de cultura, de pertencimento. Então, hoje a gente já tem um estudo da epigenética. O que é epigenética? É comprovadamente trazer para a gente esse estudo de que o meio, ele sobrepõe o indivíduo. Então, nós somos 70% meio, 30% indivíduo. Então, é a oportunidade da tua empresa trazer esse movimento de cura, de promoção de saúde, já que esse meio vai estar bem alimentado. Sim. Então, entendendo esse estudo da epigenética, essa cultura que precisa ser revisada, o ambiente ele precisa ser a base dessa organização. Depois desse ambiente, a gente precisa começar a trabalhar a capacidade. Então, Denise, como é que a gente verifica a capacidade de um colaborador dentro da empresa? A gente primeiro vai ver se ele é competente para fazer aquilo. Depois, a gente vai entender as habilidades que ele tem. Habilidades aqui eu sempre destrincho em 3 pontos. Porque eu acho que a habilidade, ela vai trazer muito os talentos que eu tenho, que é próprio meu, e muito também de como eu consigo exercer a minha atitude no trabalho, né? Então, baseado aqui, trazendo saúde mental para esse panorama, muito das minhas estratégias eu só consigo desenvolver sobrevivendo aos traumas que eu tive. Então, qual é a estrutura desse colaborador no geral, né? Quais são as habilidades que ele tem baseado no sistema de sobrevivência dele? Porque a gente não traz o trauma só como vilão, mas traz ele como formação de ser e criando essa estratégia. Uma vez que eu consigo entender essa estratégia, tem talentos que são próprios dele. Aquilo que a gente não estuda para ter, mas a gente tem uma comunicação assertiva, uma empatia aguçada. Então, a capacidade vai entrar aí, né, nessa habilidade que já destrincha tanto essa estrutura, né, de estratégia quanto de talento e, por fim, a atitude. Então, a gente sempre peca nesses 3. Ou a pessoa ela é muito competente, mas ela não tem atitude. Ou ela tem atitude, mas ela não consegue ter a competência ou a habilidade para fazer aquela função. Então, geralmente, algum problema na organização permeia esses 3 fatores, né? Sim. Então, quando a gente lida, a gente entende que aquele colaborador, ele está munido dessa capacidade, no geral, que abrange isso que eu te destrinchei, a gente vai tendo um colaborador mais fortalecido dentro da organização. Depois, a gente precisa olhar para a crença e valor, querida. Então, a gente tem um conceito muito errôneo sobre crença e valor, não é, Keila? Então, totalmente. Crença e valor é sobre o que eu acredito. Denise, como é que o colaborador vai entender que ele é parte de algo? Quando a crença e valor dele vai estar alinhado com a empresa. Mas como é que ele vai descobrir qual é a crença e valor dele? A gente não foi instigado para pensar sobre isso. Então, é sobre o que eu acredito e sobre a minha missão do que eu quero. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o meu exemplo de crença, tá? Qual é a minha crença? Eu acredito na independência, na autonomia emocional do indivíduo. A partir disso, eu utilizo-me das estratégias da psicanálise para trazer esse lugar de uma sociedade mais justa, mais digna, mais livre. E eu me utilizo das empresas da maternidade como um cerne de aceleramento, de acelerador para trazer isso com uma força maior. Quando eu começo a estipular qual é a minha crença, o que eu acredito, qual é a minha missão, o que eu quero, a resposta disso vai me trazer um ambiente para mim.
Então, assim, baseado nisso que eu te falei, eu vou buscar organizações que abracem esse meu modo de servir. Então, a minha crença, ela começa a estar alinhada com a empresa quando a empresa começa a abraçar esse meu lugar individual de acreditar, entende? Entendo. Então, não é só simplesmente dizer, não, mas essa aqui é a missão, valor da empresa, né? Vai ser assim, não vai. Eu preciso, para ter colaboradores inteiros, estar arraigado nesse lugar de crença e valor. Sim. E, por fim, é essa identidade. A nossa identidade, ela é muito moldada pelo ambiente. Se o ambiente muda, minha identidade muda. A gente, na pandemia, passou o quê? Deficiência do ambiente. Foi todo mundo para a tecnologia, todo mundo para o online. Então, eu preciso entender que essa nova identidade vai vir com questionamentos e resquícios pós-pandêmicos. Sim. Então, na pandemia, não sei se tu viu, teve acesso a esse estudo da Microsoft que eles lançaram, né, como estudo do Vale a Pena. Então, vale a pena? As pessoas começaram a se questionar, vale a pena, né? E aqui o valer traz muito esse lugar de estima e valor. Quanto vale minha vida? Quanto vale, sei lá, levar meu filho na escola? Né? Então, eu comecei a pensar nesse outro lugar de não mais só sobrevivência. Às vezes eu diminuo meu estilo de vida para estar em algo que faça sentido para mim, para estar em uma organização que abraça a minha crença e valor diante do meu panorama atual em família, entende? Sim. Então foi tudo isso que a gente precisou revisitar, querida, para poder te responder, né? Trazer esses 3 fatores que carregam tanto sobre o que entendemos de propósito, sobre o que entendemos de missão, sobre o que precisamos recalcular de crenças e valores, ambiente, então... Que perfeito, né? É abrangente. Perfeito, é bem abrangente. Não, dá para uns 3 podcasts. É assunto para uns 2 dias de conversa. Mas, Denise, eu vejo até em consultório mesmo, eu atendo muitas pessoas que vêm assim, com queixa de transtorno de ansiedade, burnout, e eu vejo que é muito falta de autoconhecimento, que resume muito o que você acabou de falar. Perfeito. Né? O que você acabou de falar em tudo isso é falta de autoconhecimento. Sim. Né? As pessoas estão buscando e não sabem o quê, porque nem se conhecem. Então, justamente essa busca está inversa. Exato. Eu estou buscando um sentido de algo, mas quem sou eu? Exatamente. Eu estou sempre nessa busca de um sentido, e eu vejo também que é um movimento feito por esse boom da internet, principalmente pós-pandemia, né? Eu acho que a internet ainda ficou mais viciante, vamos falar assim, né? Depois da pandemia, a gente se tornou totalmente dependente. Virou uma extensão nossa. E na internet, né, o que vem causando também essa falta de autoconhecimento é porque eu tô vendo recortes da vida de todo mundo e esqueço de olhar para a minha. Isso não é diferente nas organizações, né? Eu tava conversando com uma amiga, pegando o gancho, assim, conversando com uma amiga, que ela tem uma empresa de, acho que 25 a 27 colaboradoras, todas mulheres. E a gente conversando, e ela fala assim, Keila, eu tô vivendo uma situação que eu nunca imaginei na minha vida. Eu tenho empresa há mais de 20 anos. E hoje, o meu problema é que eu tenho funcionários que têm crises de ansiedade de eu ter que chamar o SAMU porque eu proibi o celular. Aí, por que eu tô falando isso? Nessa situação, nesses casos, onde a NR1 entra, né? Não sei se cabe, é uma dúvida pessoal minha, né? Porque eu vejo que é uma coisa individualizada, mas está prejudicando um todo. Sim. Está prejudicando a mim, a você, porque por muitas vezes a gente vai num estabelecimento e não é bem atendido porque a pessoa está totalmente vidrada no celular. Então, existe um prejuízo pessoal e financeiro. Porque se aquela empresa não fatura, ela vai terminar empresa falindo. Não é ONG, né? Não é ONG, termina fechando e trazendo prejuízo para toda uma sociedade, porque são mais pessoas desempregadas. Eu penso dessa forma. E a NR1, onde entra nisso? Né? Qual o respaldo ela vem trazer, não só para o funcionário, mas para o CEO, o empresário, o gestor? Isso que você falou foi fantástico. Quando você falou sobre essa questão de autoconhecimento, gente, eu quero esclarecer para vocês que autoconhecimento não é autoajuda. Autoconhecimento é justamente criar estratégias de liderar a si mesmo.
É nesse ambiente, né, que eu conheço a me perceber, eu começo ali a criar conhecimento de mim, para então saber lidar com tudo isso que ecoa aqui dentro de algum modo. Quando você me traz sobre esse lugar de cobertura do que a NR1 vai deixar para o gestor, no final das contas, né, é por isso que a minha urgência de falar sobre isso. Porque é um convite e convocação para a reforma no geral. Então, eu entendo muito quando você fala sobre essa questão do celular. Então, aqui a gente vai entrar em um dos requisitos que a gente precisa trabalhar muito, posicionamento de liderança. Mas muito disso vai no movimento da contratação, que precisamos agora fazer toda essa reforma dentro da organização, entendendo os panoramas atuais. Como assim, Denise? A pessoa que ela entra na empresa, ela precisa ter uma experiência de visão e missão daquela organização. É diferente que você chegar, vou dar aqui um exemplo, tá? Você chegou para trabalhar na minha empresa, vamos fazer aqui a entrevista, diz, minha empresa atua assim, assim, assim no mercado há tanto tempo, tá? Mas eu não passei uma noção de visão para aquela pessoa de como é estar lá. Então, às vezes, queria dar uma ferramenta simples, um vídeo curto, que me mostra como é o dia a dia da empresa, os reconhecimentos da empresa, qual é o clima da empresa, como surgiu a empresa, leva ela nos setores, faz com que ela entre, ela mergulhe em experiência e aí ela decida, eu quero ficar ou não. Sim. Então, esse movimento, essa reforma na organização, ela precisa nascer da contratação até o posicionamento do líder. Por isso que o meu convite é tão urgente, para que você realmente comece a trazer com urgência esses lugares de como a gente vai adaptar o que tem, atender o que tem, trabalhar com o que tem e o que a gente vai reformar, então, para uma possível troca. Sim. Então, precisa realmente trazer esse lugar, inclusive para entender o que é um adoecimento familiar que ressoa no trabalho e o que é um adoecimento que está nascendo no ambiente de trabalho, acordando, então, uma dor familiar. Sim. Para que a empresa ela não vire refém do colaborador. Mas ela vai ficar também sobre esse lugar de observação, né? A NR1 pede panoramas de risco psicossocial. Então, é dizer assim, para o empresário, você vai ficar desacobertado de algum modo, né? De dizer assim, você precisa ficar atento o que você está alimentando dentro, quem são esses colaboradores e como eles estão se relacionando com você. Se posicionar, né? Se posicionar. Eu acho que uma grande questão a também reforma, né? é esse anseio, né? Como você falou no começo, né? Tem um déficit aí de pessoas para trabalhar, né? Existe um desfalque de pessoas para trabalhar. Sim. Então, até o gestor também fica ansioso, né? Eu preciso do funcionário, eu preciso do colaborador, então nem vou me adentrar muito em detalhes de como funciona a organização. Evitar não vai resolver. Não vai resolver, só vai trazer um caos maior. Então, a contratação é de extrema importância para a saúde da empresa e para a saúde de quem entra na empresa, né? Exatamente. Porque não é só entrar naquela organização. Como você bem falou, é o lugar que a gente passa mais tempo. Não é só na nossa casa, não é na nossa casa, porém, totalmente ao contrário. Não é em nossa casa, é no trabalho que a gente passa mais tempo. Então, tem que ser um local agradável, Sim. Tem que ser um local que vá de encontro aos seus valores. Que as pessoas também não estão, por muitas vezes, entrando numa empresa pelo recurso financeiro. Sim. E só o recurso financeiro não alimenta sua alma, não alimenta sua mente, né? Precisa de muitas outras coisas. Nós somos um sistema biopsicossocial. Então, a gente tem necessidades que o dinheiro vem a suprir. A gente tem necessidades sociais, de convivência, de relacionamento. Nós temos os nossos valores. Se eu vou para uma empresa que não alimenta os meus valores, eu vou adoecer. Exatamente. E as pessoas têm que ter essa ciência e ter essa consciência para que não adoeça o sistema e não venha trazer um prejuízo geral, né? Sim. Porque só é como uma cascata. É uma cascata. É uma cascata. Então, Isso de grande valia toda essa nossa conversa, né? Muito. Eu, quando pensei em fazer o segundo episódio, eu digo que a gente tem que falar sobre isso. Sim. Porque é algo urgente, né? Algo que a gente tá vendo que vai virar um caos. Não, já está, né? Você concorda que já está um caos? Sim. E é fundamental que a gente fale. E falando sobre números. Sim. Fale sobre números, porque quando nós, seres humanos... Vamos trazer, né? Os índices, né? Os índices. A opinião fica a minha, mas vamos trazer os índices, né? Traga os índices, porque os números não tem quem negue, né? São fatos, números são fatos. E assim, quando a gente fala em números de valores monetários, que dói no bolso, todos nós temos que sentir.
Porque quando a dor é emocional, Denise, eu sempre falo assim, quando a dor é emocional, Sim. é sua, só você sente. Infelizmente, né? Por isso que a primeira pergunta foi, as pessoas ainda acham que é frescura, que é manha, que é mimimi. Por quê? Porque só sabe quem sente. Exatamente. Mas quando a gente fala de dinheiro, todo mundo imagina a dor que é, né, um desfalque financeiro. A gente consegue imaginar claramente um desfalque financeiro no seu orçamento mensal. Então, é mais palpável, eu acho, mais mensurável. Exatamente. Então, traga aí os números para que a gente possa estar mais consciente. Eu fiz até uma colinha para não passar nada errado. Muito bem. Gente, esses números que eu vou trazer para vocês vão ter acesso a alguns relatórios da OMS. Também trouxe algumas pesquisas americanas, né, lá na Morgan Stanley, que fala exatamente do nosso cenário de adoecimento aqui. Então, a cada um em cada 4 líderes sofre de depressão. Isso foi de 2022 da OMS, tá? Então, você tem noção de como essa liderança também está adoecida nesse processo. Então, quando a gente para observar, temos um número de 70% das pessoas que estão afastadas no trabalho são mulheres. E aqui eu queria abrir um adendo bem grande. O impacto disso, financeiramente, é uma perda de 1 trilhão. Então, a gente está falando de muito dinheiro. Perca de quê, Denise? Perca de tempo, perca de retorno, perca de resultado, perca de afastamento, perca de atestado. Então, a gente está falando de um impacto econômico de retorno muito grande. Se a gente for parar para observar, queridos, 59% desses colaboradores já estão em sofrimento emocional. Então, eles estão beirando aí um transtorno mental, tá? 37% não se sente seguro para falar sobre isso. Então, eles não falam, mas sentem. E aqui eu queria trazer esse adendo, né? O Brasil, no geral, global, ele está em um movimento adoecido. Ocupamos em cenário global o primeiro lugar de ranking de ansiedade, né? O segundo lugar depressivo da América. Então, quando a gente traz isso, a gente traz 30% também dos colaboradores não conseguem nem pensar na possibilidade de performar dentro de uma organização. Até 2030, subestima que essas mesmas mulheres que estão também adoecendo, 45% delas podem estar, né, vão estar sem filhos e solteiras. É um peso de 470 mil pessoas afastadas em números médios por transtornos mentais. E a gente tem uma estimativa até 2030 de um prejuízo de 6 trilhões de reais em adoecimento. Então, a gente precisa olhar para essa causa, precisa olhar para esse adoecimento. Quando você permeia essas questões de adoecimento, queria trazer para vocês, olha eu de novo com a pirâmide, mas trazer esse lugar de adoecimento gradativo. Então, lá na base da pirâmide, eu vou ter aquele colaborador que ele entende o que é bem-estar. Quando você falou sobre esse lugar do trabalho e o mercado, eu falava lá atrás, né, sobre como entendemos a nossa lida com o trabalho, é de urgência que você comece a entender que você não é o seu trabalho. A sua identidade não pode estar atrelada ao que você faz. Eu gosto muito de trazer propósito nisso, Keila, porque eu sempre dou o exemplo do meu braço. Entenda que aqui a gente vai ter nossas raízes, as nossas habilidades, as nossas estratégias. Lembra que eu falei do trauma, né? De como eu sobrevivi, dos talentos que são meus. Aqui a gente vai ter o propósito, que é como eu me proponho a servir. E aqui eu vou ter a expansão, o resultado desse meu retorno. Então aqui estou eu hoje como terapeuta. Mas quais são os talentos que eu tenho? Comunicação, empatia, todos eles corroboram para um atendimento psicanalítico mais efetivo, que é o propósito. Mas eu posso, com esses mesmos talentos, ser vendedora, comerciante, empresária, trabalhar com marketing, locutora, enfim. Então, não é o trabalho que me dá esse lugar de identidade. Entender que para onde eu vou carregar os meus talentos e as minhas habilidades. E isso é que vai me dar força no meu serviço. Então, a gente tem um relacionamento com o trabalho doente, né? Doentio. Porque é sempre sobre esse lugar de movimento, que ele se... Entre eu ser eu e eu agradar você, eu não vou ser eu. Entre eu ser eu e eu afrontar você, eu decepcionar você, eu não vou ser eu. Entre eu ser eu e eu estar segura em um ambiente de trabalho, né? Eu não vou ser eu. E esse movimento vai fazer com que eu me distancie de mim mesmo. Por isso que aí eu vou ficar vulnerável ao que todo mundo diz que é pra fazer. E aí estoura ansiedade, estoura burnout. Porque eu estou distante do que eu entendo, do que sou, do que eu quero pra mim. Exatamente. Então, a gente precisa, com urgência, começar a desassociar. Quando eu faço isso, eu consigo manter o bem-estar de algum modo. Então, o bem-estar é o que sustenta. E aí, trazendo números de novo, eu queria trazer um número gritante. Pela primeira vez, a gente tá vivendo na história, né? Assim, por dizer, de forma mais clara e
e grossa, né? Números financeiros que ultrapassaram. Então, a indústria de bem-estar ultrapassou a indústria farmacêutica, que é gigante no mercado, em 6,3 trilhões. Então, assim, bem-estar, lembra da mudança de prioridade? Sim. Do cálculo do vale a pena? Então, as pessoas estão começando a trazer esse lugar de eu preciso tomar mesmo esse remédio. Eu posso realmente fazer terapia? Quais são as formas naturais de eu me colocar nesse movimento? Perceba o movimento de caminhada, de trazer essa ambiência do exercício físico. Então, a gente está fazendo essa migração de forma forçada ainda nessa engrenagem para uma melhor saúde mental. Então, quando eu tenho um bem-estar, eu consigo suportar a dor. Mas existe a dor, vamos lá. Estou dentro da organização, o ambiente é caótico. Existe uma dor em mim de estar naquele lugar que é caos, que não tem liderança, não tem hierarquia, não tem organização. Existe problema, às vezes é uma empresa familiar, todo mundo briga com todo mundo. Existe uma dor de eu estar nesse ambiente, mas se eu tiver com o bem-estar me cuidando, eu consigo sustentar. Sim. Mas se eu passar muito tempo sentindo essa dor a longo prazo, ela vai se transformar em um sofrimento emocional. Uhum. Quando você chega nesse sofrimento emocional, esse funcionário ele já não começa mais a responder como antes. Ele não tem entusiasmo, a segunda-feira é um martírio, ele já não responde quando poderia, ele não entrega, ele não performa, você começa a ver oscilações de humor muito abrupta, frequentemente você vê ele chorando no banheiro. Então ele já está começando a entrar em um processo de sofrimento. E para o transtorno é um pulo. Porque, Denise, qual é a métrica? Tempo. Quanto tempo esse ambiente está adoecido? Quanto tempo esse ambiente está sobrecarregando? Quanto tempo esse ambiente está sem engrenagem? Denise, como é que faz que o colaborador chegue a adoecer? Qual é o problema hoje que a gente tem? Primeiro, que ele não cuida. Na maioria das vezes, as pessoas não cuidam de si mesmas. Segundo, ela não sabe qual é a identidade dela. Está atrelada ao trabalho. Ela é o trabalho. Ela entende que se ela sair do trabalho, ela para de sobreviver, de existir. Acabou. E terceiro, a gente tem um mau posicionamento dessas organizações. De não colocar como secundária saúde e clima, que deveria ser a prioridade, para que tudo corra bem. Lembra, eu então? Ainda contribuo com uma quarta. As pessoas não têm a cultura Sim. de investirem nelas, naquilo que é invisível. Porque nossa cultura é investir naquilo que é visível. Se todo mundo vai ver meu carro, eu posso investir milhões. Se todo mundo vai ver aquela viagem, eu atendi uma paciente essa semana, nesse gancho, que ela disse assim, olha, eu ainda pensei em desistir, porque uma pessoa me fala assim, rapaz, vai fazer uma viagem. Ela disse, sim, mas minha cabeça doente vai junto. Então eu prefiro fazer a terapia depois eu faço a viagem. Mas infelizmente a gente não tem essa cultura de investir em nós, naquilo que não é visível. A gente acha que investimento é aquilo que é visível, é palpável, né? Então eu tô ali no meu esgotamento, eu tô ali no fim do poço, mas eu preciso manter aquele status, eu preciso mostrar que estou bem e que eu estou com coisas palpáveis, com patrimônio, com viagens, eu tô mostrando. Então, é uma coisa também que eu vejo que vem muito a adoecer e a fazer a pessoa chegar num caos. Chegar realmente naquele nível de não suportar mais. Isso, né? Que tu falou é fantástico. Me lembro quando eu fiz uma viagem internacional, a gente falava sobre a lida disso, né? Aqui você vê Adidas gigante aqui. Você vai para outros países, a Adidas é só uma roupa de treino. As pessoas não têm Adidas como status. Eu não vou no banco com Adidas, né? Então, é diferente a lida culturalmente, eu falo, no nosso país. É ligado a bens materiais, né? Sim. De como aquilo me traz uma posição. Não necessariamente uma saúde, mas uma posição de mostrar um resultado. Muitas vezes, né, que tá lá sobre a entrelinha desse adoecimento silencioso. E é importante a gente falar sobre isso para trazer também, porque assim, a gente fala muito, não, a empresa, a organização, o gestor, ele tem que proporcionar. Sim. Mas muitas vezes a empresa até tem uma organização que proporciona saúde mental para aquele funcionário, mas ele também não quer fazer a parte dele. Sim. Não quer fazer o investimento que ele tem para fazer, não quer fazer um exercício, não quer fazer uma boa alimentação, não quer descansar, não quer, nas horas vagas, aproveitar para realmente repor aquela energia. Então, é uma mão de via dupla, né? É uma via de mão dupla, na verdade. Perfeito. Então, a gente precisa trazer essa consciência, não só para as empresas, né? Para o indivíduo. Mas para o indivíduo, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelo aquilo que eu propago e aquilo que eu recebo.
Então, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Porque a partir do momento que eu coloco toda a responsabilidade num gestor ou numa pessoa superior a mim, eu me isento do que eu escolhi. Ele que tem que fazer esse movimento. Ele tem que fazer, né? E eu não vou... E assim, é importante a gente entender como indivíduo que existe a hierarquia. Sim. Né? E se você não consegue mudar, mude você. Né? A vida é muito curta para estar num sofrimento, para estar numa luta diária. Eu acho que é uma briga diária para mudar algo do qual você sabe que não vai mudar. Então, mude você, invista em você, em autoconhecimento, em saúde mental, que eu acho que assim vai ter resultados, né? Tanto dentro da própria empresa, como se não, ou fora da empresa, na sua família, ou em outra empresa. Hoje a gente está numa era do empreendedorismo. Isso é uma opção, né? A gente está na era do empreendedorismo. E uma das causas que eu acredito do desfalque de funcionários é porque nessa nova geração está muito arraigado, não é arraigado, mas muito aflorado essa questão de empreender. Eu posso empreender, influenciador, só com celular tá milionário. Então, os jovens, principalmente, estão com essa mentalidade e terminam se frustrando. Sim. Isso também traz dano, não só emocional, mental, mas financeiro. Sim. Que falta mão de obra. Né? Exatamente. Então, é bom a gente trazer também essa consciência, né? É falar não só da organização, mas de toda a responsabilidade no geral social. No geral social, exatamente. É sua, é nossa. É nossa. É nossa. O que aconteceu nesse movimento social do Covid e desse número de adoecimento das pessoas? É como que o governo tivesse dito assim, esse número aqui de pessoas estão adoecidas, eu não tenho como manter como governo, esse adoecimento. Se está vindo para o burnout, se está vindo para sobrecarga no trabalho, a empresa agora vai ter que olhar para isso. Devolveu a bola para a empresa. A gente está tratando aqui ambiente organizacional porque vai ter que, pela convocação da NR1, vai ter que ser na empresa. Esse movimento inicial. Mas isso é um convite para todo mundo. Que o Hilbert é um cientista que ele fala muito sobre esses três conceitos, né? O eu, o outro e o todo. Esse convite de reformular essa saúde mental é do todo. Ele não parte só da organização, mas ele parte do eu, que chega na organização e que reverbera na sociedade. No todo, exatamente. No geral. Então, eu me lembro que participei de um movimento de recrutamento e dentro desse recrutamento era perceptível, né? Não, mas eu não posso trabalhar, eu só quero trabalhar 6 horas. Não é porque eu estudo para concurso, né? Porque eu preciso para uma faculdade, né? Então, existe sempre um mais. A dificuldade da contratação é eu quero mais. Lembro que trabalhava em outra organização e chegou, o colaborador, ele chegou com a escova de dente para escovar os dentes na organização. Então, em que lugar familiar essa pessoa está situada? Ao achar natural esse tipo de conduta. Então, são muitas coisas, sabe, Keila? É muito esse lugar de dizer assim, como era que era o disco em casa? E o que é que ele está querendo trazer para a empresa que está prejudicando e transformando esse ambiente. Perfeito. Então, são ganchos que sustentam. Sim. Né? Você falou em performance, né? E você acredita que nós estamos na era que divulga, né? Que é divulgado na era de muito coach, de agora mentores, né? É uma era do qual as pessoas estão sempre buscando essa performance, essa perfeição, né, de resultados, de tudo. E você acredita que a busca dessa performance, não só dos líderes, mas também dos colaboradores, está adoecendo? Está adoecendo o ser humano? Muito, né? Eu comungava junto contigo essa construção, que uma vida por menos não necessariamente é uma vida pobre, mas é uma vida que consegue trilhar de forma muito clara o que faz sentido para mim. Então, como hoje a gente tem uma quantidade de informação pulverizada pelas redes sociais, eu começo a criar metas irreais nesse lugar de atingir uma performance que talvez nem faça sentido para mim, mas eu abarco aquilo como parâmetro social. Perdemos muito essa constituição do que é um contexto, um conceito social sobre algo real. Estamos muito de forma volátil. O que é que todo mundo está dizendo? Qual é a próxima trend? Então, a gente começa a pulverizar e perder um pouco o lastro do que é real e do que não é. Do que é possível e do que não é.
Então, eu tava conversando, né, com aquele aqui antes, mas é esse lugar de, tipo, eu tô aqui tranquila, feliz na minha realidade, mas eu abri meu Instagram, eu vi lá a blogueira lá na Tailândia, agora minha vida não presta mais pra nada, porque agora eu quero ir pra Tailândia. Eu só vou ser realizada se eu for pra Tailândia. O meu parâmetro de sucesso está lá na Tailândia. Então, eu vou perdendo de entender o que é contentamento, né? Mas, ao mesmo tempo, sem paralisia. É ser grato pelo agora, mas entendendo, sim, que eu posso continuar galgando o que eu quero para mim. Na ação, né? Na ação. Eu não preciso paralisar para alimentar o contentamento. Sim. Eu posso enxergar em valor tudo que faço e, mesmo assim, continuar vivendo, né? E sendo feliz, né? Que Freud traz, né? Que é essa pulsão de vida que nos coloca pra frente, né? Alimentar esse desejo. A gente só deseja que não quer, né? Então, é isso. Eu acho uma coisa muito perigosa nessa era da performance, porque não existe perfeição. Sim. Não existe perfeição. Não existe uma pessoa um ser humano que vai trazer uma performance surreal. Não existe. Essas pessoas que estão aí no Instagram ou em qualquer rede social divulgando isso e defendendo isso, ela está defendendo um recorte da vida dela. Você faz várias performances no seu dia, mas é um recorte de um todo, perfeito, né? O todo é muito complexo. E o todo de perfeito não tem nada. Exatamente. Porque somos seres imperfeitos. Então, mas a gente se comparar e idealizar a nossa vida pelo recorte dos outros nos adoece. Sim. E isso está acontecendo com os colaboradores e também com os gestores. Né? Os gestores estão cobrando do colaborador pelaquela performance ou pelaquele mentor que diz que é possível. Né? E muitos mentores que não têm nem de onde tirar experiência, né? Porque, não, eu tenho uma empresa e faturo bilhões, eu posso ser mentor de qualquer empresa. Mas às vezes a pessoa nem teve empresa, mas já é mentor e já está falando que é possível resultados surreais ou irreais e termina adoecendo a organização como um todo, por conta justamente dessa comparação e dessa falsa ilusão de perfeição ou de performance 100%. E não vai existir. Então, esse é pra gente finalizar. Porque se deixar, a gente passa 3 dias aqui. 3 dias conversando aqui. Só. Não muito dá fome, não dá vontade de noeiro, nada. O que a gente, na verdade, no frigir dos ovos, pra gente resumir, o que é que a gente tem pra falar? Pelo menos o que eu entendi do nosso podcast, né? É que é urgente. É necessário. E é uma dor que é minha, que é sua, que é nossa. É um prejuízo nosso, é um prejuízo financeiro para a nossa sociedade de saúde mental e financeira, né? Foi bem colocado, como você falou, quando a NR1 foi colocada, essa normativa, porque o SUS não estava dando conta. A verdade é essa, né? O SUS não dava conta, porque imagina... 72%. O INSS também não estava dando conta. O INSS não está dando conta. Então, imagina, 72% dos colaboradores de licença. Então, só tem 28% trabalhando. Veja mesmo. Sim. É um caos geral. É um caos, é um prejuízo muito grande. De novo na saúde mental agora. É, seríssima. Talvez pior do que a própria pandemia. Pior. Porque sobrecarrega quem fica. Quem acha que está com saúde não está, na verdade, né? Sobrecarrega financeiramente o sistema. Sim. Sobrecarrega o sistema de saúde. Sim. Então tá um caos geral. Tá tudo sobrecarregado. Esse lugar de urgência que você me traz é justamente essa convocação, né? Que eu vinha comentando contigo, mas principalmente para trazer isso de forma mais ampla, né, Keila? Entender que a gente precisa olhar para essas pessoas de algum modo. Esse lugar de convocação precisa sair de algum lugar. E eu acredito muito no empresário. Eu acredito muito na organização. E eu acredito que como força financeira, coletiva, ela vai conseguir dar uma devolutiva muito grande nesse cenário pandêmico que estamos vivendo, né? Na saúde mental, de forma caótica, assim por dizer, de forma dificultosa. Mas é o que a gente chama, né, de
de transtorno pós-traumático, né? Sim. Então, a gente tá vivendo isso de algum modo. É um reflexo, né? É um reflexo Pessoas de tudo. perderam empresas na pandemia, então Perderam não vidas. tiveram tempo para digerir esse lugar de Tudo estresse, isso, né? E é. 6 meses, até 2 anos a gente vai estar sentindo. Se parar para observar, a pandemia foi 2020, 2021, né? A gente tava nesse movimento de não ter tempo para digerir e manter o caos. Eu perdi o trabalho, mas eu tenho que então arrumar outro trabalho e com o filho dentro e na casa, né? É. Então a gente viveu um processo de estresse muito grande. Sim. Até 2 anos a gente vai sentir os sintomas dele. Sim. E aí, o objetivo é esse, né? Entende que esse transtorno mental, ele não nasce como transtorno, é um lugar que vai sendo galgado. Sim. E o objetivo como consultoria é de evitar que esse sofrimento se transforme em transtorno. É fazer com que essa dor, ela não permeie por tanto tempo para chegar ao sofrimento. Então, como é que você, como um gestor, pode olhar para isso e trabalhar para que não estoure com mais força na tua organização? Sim. Né? Para não trazer ainda mais prejuízo, né? Perfeito. Então, é realmente uma urgência e trazer para os gestores a consciência para que eles evitem algo pior, Sim. né? Porque vai ser um dano ainda pior. Porque se já está assim, imagina se ninguém cuidar. Se ninguém trouxer essa consciência. Sim. Né? Porque eu acho que o nosso maior trabalho, eu vou falar por mim Sim. agora como terapeuta, o meu maior trabalho é trazer consciência Sim. para quem está sofrendo. Porque a pessoa tá lá sofrendo, tá no fim já não suporta mais nada, mas ela ainda não acredita ou não quer acreditar que precisa de ajuda. E isso serve principalmente para as organizações, também para as organizações, né? Porque se o gestor ele não reconhece que a sua empresa não está bem, quando eu digo a sua empresa, emocionalmente dos seus colaboradores e dele, aí ferrou. Aí, minha amiga, o nosso trabalho fica mais complicado, né? Porque realmente esse é o intuito. Trazer Sim. consciência e urgência. Porque não é consciência a passos de tartaruga, é consciência de urgência. De urgência, porque... E aí, como vai ficar? Como é que eu posso me adequar, né? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Exatamente. Como é que eu posso convocar uma mudança dentro da organização de forma abrangente e dizer, ó, funcionava até aqui, mas agora vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Como é que minha empresa pode funcionar de forma saudável, produtiva, Perfeito. Né? E que não me traga prejuízo. Tem que ter lucro, né? Tem que ter lucro. E é isso, esse é o trabalho, né? Conscientizar, eu acho que muito do que a gente faz hoje no papel como terapeuta de função, de trazer esse movimento de conceito também já é muito abrangente. Então, muitas pessoas estão com burnout e não sabem que estão. Sim. Tem muitas pessoas que estão com um processo depressivo e não sabem que estão. que estão. Então, existem vários tipos de depressão. Então, trazer esse lugar de consciência dentro das empresas é o primeiro passo para a gente dizer, então, vamos observar agora. Até em que movimento a minha liderança pode ir, eu atuo. Muitas vezes, o colaborador, queridos, eles só precisam ser escutados e vistos. Sim. Tem alguns problemas de cunho de colaboração, né, dentro da empresa, organização, que só o fato de você escutar e ver aquele funcionário, por si só, já se dissolve o problema. E outros não. Outros você vai ter que delegar para profissionais de cunho de saúde mental. Psiquiatria, terapeutas, a hipnoterapia, psicólogo, psicanalista, seja lá qual a abordagem que vai estar cobrindo você nesse movimento, mas entender até onde a tua liderança pode ir. Negociações, flexibilidade, adaptação, entender esse lugar e perguntar-se também, nesses números gritantes que estamos falando, 470 mil pessoas estão adoecidas, mas elas precisam viver. Sim. E também trazer a provocação. Você contrataria alguém que teve ou tem depressão? Porque daqui a pouco isso vai se tornar comum. Não é mais sobre sobreviver, é sobre não morrer depressivo. Então, a gente precisa olhar para essa causa. Olhar para essa causa. Com certeza. Isso, sem sombra de dúvidas, né? É uma urgência nossa, da sociedade. Não é, eu não trabalho. Sim. Você não trabalha, mas você também tá aí arcando com prejuízo. Nós todos estamos, né? E precisa desse olhar. Precisa. Né? E o colaborador, como também o gestor, nós seres humanos, a gente só quer ser visto. Sim. Então, é realmente ser visto e ser direcionado pelo melhor caminho para que tenha bem-estar. Um funcionário, um colaborador, um gestor, um ser humano que está de bem consigo, ele dá o melhor. Ele se torna capacitado. Capacitado, que é aquela capacidade que a gente falou, né? Porque hoje a doença que mais incapacita são as mentais.
O transtorno da ansiedade e depressão são as doenças que mais incapacitam no mundo. Então, se você tem um funcionário que está sofrendo com transtorno da ansiedade, com depressão, com burnout, ele não é capaz. Ele pode ter as melhores qualificações. Não atende. Mas não consegue. E é uma questão cerebral, né, Keila? É uma questão cerebral que precisa ser vista. É Uma uma pessoa doença que precisa ser tratada. Uma pessoa com burnout, ela não responde mais, gente. Ela não responde mais o estímulo. Então, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser vista como uma doença, né? Não como frescura, mimimi ou preguiça. É uma doença como outra qualquer que precisa ser tratada por profissionais capacitados. Perfeito. Então, esse é o recado aí para as empresas, para os colaboradores, para que realmente a gente tenha uma sociedade mais saudável, mais produtiva, né? E que tenha lucros. Tem lucros, que a parte financeira também é de extrema importância, né? Então, ninguém vive sem dinheiro. E começar com esse movimento de mapeamento, como eu te falei, né? Começar a observar quais são os desequilíbrios que estão nessa organização, né? Desequilíbrios baseados em transtornos de, sei lá, de pertencimento mesmo. E eu começo a colocar toda a empresa contra, às vezes, um líder, né? Um transtorno de hierarquia, eu me sinto inferior porque quem chegou agora já está querendo ocupar o lugar de liderança. Então, qual é o tipo de transtorno que está permeando esse ambiente, né? Como é que a gente pode começar? Dor que está gerando tudo ali, isso, né? Que emoção que está ali naquele lugar. Então precisa, é um processo. É uma visão geral, né? É uma visão geral. É sistêmica. Exatamente. É o outro e é o todo. Perfeito, perfeito. Keila, foi um prazer, Denise, querida. Obrigada. Foi sensacional. É sempre sensacional estar com você. Você é uma pessoa que contribui nas nossas vidas de uma forma assim tão engrandecedora, que eu acho que você já sabe disso, né? Você já sabe disso, porque eu não sou a primeira pessoa que fala isso. Obrigada pela contribuição. Que seja o primeiro de muitos, que eu acho que Denise deve voltar aqui mais vezes. Acham? Já coloquem aqui. Eu acho que sim. Já bote Denise voltar mais vezes. E é um chamado urgente. Então, assistam esse podcast. Procure Denise nas redes sociais como gestora administradora de emoções NR1 e psicanalista. Que eu tenho certeza que vai estar em boas mãos a sua empresa, o seu colaborador e você, né, Denise? Sim. Denise, dê as suas últimas colaborações, seus agradecimentos, fala das tuas redes sociais, fica à vontade. Querida, eu quero de primeiro, assim, agradecer a Keila. Não tenho dúvida que esse projeto já é um sucesso, é uma resposta para a sociedade, urgente, né? Desse lugar de mais uma voz no mundo que clama pelo aquele que está adoecido e não consegue, às vezes, ter um norte aí. Então, minha amiga, sucesso, tudo de bom. Tenho certeza aí que já vai cobrir, né, abranger esse lugar aqui na região da gente, assim como de onde você está assistindo aí no mundo, né? No mundo. Aí de Caruaru pro mundo. Pro mundo. Mas, assim, muito grata pela participação aqui. Eu espero realmente que tenha agregado na tua vivência todo esse conteúdo que a gente trouxe. Me segue lá, Denise Barros, terapeuta, lá no Instagram. Eu tô aqui pronta para o meu servir, né? Em colocar esse lugar aí em ordem, de algum modo, em trazer claridade, mapeamento e, sim, possibilitar um ambiente mais saudável possível, né? Para essas pessoas, para essas organizações e para essas lideranças. Perfeito, Denise, muito obrigada. Encerramos mais um podcast Mente e Corpo comigo, Keila Santos. Obrigada por você assistir, já dá aí teu like, já se inscreve no canal para que esses conteúdos vá para muitas pessoas no mundo todo, porque não é um assunto só nosso, não é um assunto só meu, né? É um assunto nosso. Verdade, querida. Denise, obrigada. Gratidão, querida.